Olá pessoal, uma boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você aí, guerreiro que está estudando. Espero que todos estejam bem, certo? Hoje nós vamos conversar sobre um tema assim bastante conceitual, mas um tema extremamente, como eu poderia dizer, extremamente fundamental e importante para criar uma base em direito administrativo que servirá para todos os outros temáticos, todas as outras temáticas de direito administrativo, certo? São temas extremamente importantes que caem muitos conceitos e também características. Então, o candidato realmente ele precisa dominar temas do direito administrativo, principalmente nas provas das procuradorias, mas todas em geral, porque direito realmente administrativo, como alguns professores dizem, é o núcleo duro das carreiras jurídicas, né? Todo candidato ele precisa dominar direito constitucional, direito administrativo, porque faz parte da base das suas atividades rotineiras, do cotidiano, direito administrativo e constitucional. Então, hoje vamos conversar aqui com vocês especificamente sobre direito administrativo, mas sobre a temática da organização administrativa, certo? A organização administrativa. O que significa organização administrativa? A organização administrativa é justamente como o próprio nome diz, é como o poder público se estrutura em seu âmbito administrativo para poder atuar, lançar seus atos administrativos, lançar suas manifestações de vontade. Então eles precisam de instrumentos, de órgãos, de entidades como forma de organizar a administração e automaticamente atuar na sociedade em prol do interesse público, certo? Então, o poder público ele atua através de órgãos públicos, certo? Eles atuam através de órgãos públicos. E o que são órgãos públicos? Olha o que diz. Não há um conceito, uma lei específica que trata sobre lei que regulamenta órgãos públicos. São leis administrativas esparsas, onde a doutrina administrativista vai fazendo interpretações sistêmicas para tentar aplicar justamente a questão do conceito de órgãos públicos. Vamos lá? Olha o que diz aqui o artigo 1º, de órgãos públicos. O artigo 1º diz o seguinte: órgão é uma unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta, certo? E da estrutura da administração indireta. Então é uma unidade de atuação. Se é uma unidade de atuação, é uma unidade de atuação com atribuições específicas para o atingimento de um interesse público, certo? Então, uma unidade de atuação são órgãos públicos. Esse é o conceito. Unidade de atuação integrante tanto da administração direta quanto da administração indireta. E o que justifica justamente a existência desses órgãos públicos? Há três teorias no direito administrativo, pelos doutrinadores administrativistas. Teorias são essas? As teorias são teoria do mandato, teoria da representação e teoria do órgão. Vamos ver cada uma delas e suas principais críticas pela doutrina administrativista. Olha só, pela teoria do mandato, justamente o órgão, pela teoria do mandato em relação ao agente público, ou seja, o Estado, em forma de contrato civil, outorga uma procuração para um determinado agente público atuar em seu nome. Por que há uma crítica em relação a isso? Porque órgão público e agente público não existe uma relação contratual entre agente público e órgão público. Não há uma relação de mandato. Mandato é um contrato civil que há justamente a outorga de poderes para que uma pessoa atue em nome de outra. Então, por isso que órgão, por ser público, não pode ser
verificado como um contrato civil, é um direito privado. Ou seja, então essa é a maior crítica. É uma teoria que não é adotada aqui no Brasil, a teoria do mandato. Há uma segunda teoria também que tenta explicar a teoria do órgão em relação aos agentes públicos, é a teoria da representação. Ou seja, os agentes públicos, pessoas físicas, elas representam o Estado pelo simples fato do Estado ser incapaz. Como o Estado é incapaz de manifestar a sua vontade, o Estado deveria ser representado por um agente público. O Estado era incapaz. Só que aqui também há uma severa crítica da doutrina majoritária, porque é incabível reconhecer o Estado como Estado incapaz. O Estado não é incapaz, o Estado tem sim manifestação de vontades, inclusive as suas vontades são manifestadas por órgãos públicos através de agentes públicos, certo? Então é uma teoria também que não é adotada majoritariamente aqui na doutrina administrativa brasileira. E qual a teoria adotada aqui na doutrina administrativa brasileira? É a teoria do órgão, é a teoria do órgão do Otto Dierck, né? Que é aquela doutrina alemã. O que diz? É a mais aceita no Brasil. Os órgãos são a estrutura do próprio Estado, e quem faz parte do órgão são os agentes públicos que atuam, que manifestam as vontades do Estado através de seus atos, certo? Então esta é a teoria do órgão. Os órgãos são a estrutura do próprio Estado, como diz o artigo 1º da Lei do Processo Administrativo Federal, 9784. Esta é a teoria mais aceita, a teoria do órgão, que tenta explicar a existência dos órgãos públicos. Ok, pessoal? Vamos seguindo. Quais são as principais características dos órgãos públicos? As características, elas decorrem da desconcentração. Veja bem, vamos recapitular alguns conceitos do direito administrativo, mas nós ainda iremos abordar essa temática. A diferença entre desconcentração e descentralização administrativa. E aqui tem um macete para vocês. Desconcentração, aqui o próprio nome já está dizendo. Desconcentração, tem um ozinho. Então, se tem um O no meio da palavra, desconcentração, significa que são órgãos públicos escalonados em uma própria hierarquia. Internamente são órgãos escalonados internamente em virtude do poder hierárquico, certo? Então decorrem da desconcentração administrativa. O Ministério é dividido em superintendência, em coordenações, assessorias jurídicas, assessorias técnicas. Há um escalonamento. Se há um escalonamento dentro do próprio órgão, é uma desconcentração. Mas quando estivermos falando de descentralização, olha o Ezinho no meio da palavra, descentralização. Significa entidade, significa uma nova pessoa jurídica. Como, por exemplo, temos a administração direta e as autarquias. Um exemplo, as autarquias, uma descentralização, uma nova pessoa jurídica distinta da administração direta. Ok? Então, externo, diferentes, descentralização. No entanto, órgãos públicos, eles decorrem da desconcentração. Tá bom? Escalonamento, poder hierárquico. Tá bom? Os órgãos públicos não têm capacidade postulatória e jurídica, ou seja, como eles não têm personalidade jurídica, eles não podem ser demandados, eles não podem ser demandados em juízo. Vamos supor, determinado órgão público emite um ato administrativo que fere direito de um administrado, então ele vai ajuizar a ação em face da fazenda pública que o órgão representa. O órgão público representa. Se for um órgão municipal, fazenda pública municipal. Se for um estadual, a ação será contra a fazenda pública estadual e assim sucessivamente, federal. Porque o órgão público não tem personalidade jurídica. No entanto, atentar para a súmula 525 do STJ, que fala da personalidade não jurídica, mas fala da personalidade judiciária, por exemplo, da Câmara dos Vereadores. Mesmo não tendo personalidade jurídica, pode a Câmara dos Vereadores, através de sua procuradoria, ajuizar
ações para a defesa de suas prerrogativas institucionais. Por exemplo, Tribunal de Justiça também é um órgão vinculado ao Estado. Tribunal de Justiça é um órgão. Se é um órgão, não tem personalidade jurídica. No entanto, pode o Tribunal de Justiça ajuizar, por exemplo, mandado de segurança contra o governador do Estado para que seja garantido, por exemplo, os seus repasses a cada dia 20 de cada mês. Então ele pode sim ajuizar o mandado de segurança, porque ele tem personalidade judiciária, apenas para demandar em defesa de seus interesses, suas prerrogativas institucionais. Receber o 12º é prerrogativa. Se é prerrogativa, pode o TJ, mesmo não tendo, sendo órgão, pode ajuizar em poder de sua prerrogativa institucional, certo? Os órgãos públicos não têm patrimônio próprio, ou seja, porque fazem parte de uma estrutura. Quem detém o patrimônio é o próprio Estado, a Fazenda, e não o órgão público, não tem patrimônio próprio. Os órgãos são criados por lei, certo? Em virtude do princípio da legalidade. Em regra, não podem celebrar contratos. Eu disse em regra, porque o artigo 37 parágrafo 8º da Constituição Federal diz o seguinte: o 37 parágrafo 8º diz o seguinte: o que diz o 37? A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre seus administradores e o poder público, para a fixação de metas, de desempenho, etc. Esta é a atuação, que podem celebrar contratos. Esses são os casos aqui, pessoal, das agências executivas, tá? O 37, eu vou explicar mais à frente o que são as agências reguladoras e as agências executivas. Esse 37 fala das agências executivas, onde estabelece que órgãos públicos podem celebrar contratos como uma exceção, mas a regra é que não podem celebrar contratos porque não tem personalidade. Se não detém personalidade, não podem assinar contratos, ser parte em processo contratual, tá bom? Olha só, nós temos a classificação dos órgãos públicos. Nós temos órgãos públicos simples, que são são órgãos que não são subdivididos, apenas um órgão, não são subdivididos. Entretanto, temos os compostos, como eu falei para vocês, uma secretaria municipal. Temos o secretário, nós temos o gabinete do secretário, nós temos uma coordenação de pessoal, uma coordenação de servidores, de pessoal, coordenação de folha de pagamento, assessoria jurídica, assessoria técnica. Então, são várias subdivisões, são compostos, certo? Nós temos também órgãos públicos singulares. As decisões são tomadas apenas por um agente, certo? Por exemplo, um secretário. Apenas o secretário tomará a sua decisão. Entretanto, há órgãos colegiados, por exemplo, turmas recursais, câmaras de tribunais, onde há 3 juízes, 3 magistrados, 3 desembargadores. São órgãos colegiados que precisam da tomada da decisão da maioria, de 3 precisam da maioria, certo? Há também órgãos independentes, autônomos, superiores ou subalternos. Olha só, independentes é quando não há subordinação alguma. Por exemplo, presidente da República. O presidente da República não está subordinado a ninguém. Claro que há a competência dos outros órgãos efetuar sua fiscalização, mas do plano administrativo e hierárquico, o presidente da República está no ápice, no topo, como por exemplo o governador, o prefeito municipal está no topo, certo? Os autônomos é a cúpula da administração, são os ministérios, as secretarias estaduais, as secretarias municipais. Ou seja, elas apenas estão subordinadas ao chefe do executivo, mas são autônomas, ou seja, tem a sua pasta própria, certo? São autônomos. Entretanto, aos superiores que estão abaixo dos autônomos,
porque eles estão subordinados aos órgãos de cúpula. Por exemplo, as procuradorias que estão subordinadas em determinadas secretarias, como por exemplo, o Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral do município, as procuradorias estão subordinadas. E o Procurador-Geral do município, por exemplo, está subordinado ao prefeito. Então, existem prefeito, secretarias, procuradorias, órgãos independentes, autônomos, superiores. E os subalternos são aquelas de mera execução, são as coordenações que estão em uma escala muito larga assim, de subordinação. Por exemplo, as assessorias jurídicas, assessorias técnicas, coordenações e etc. Certo? Então, não confundir, pessoal, subordinação com vinculação. Certo? As questões tanto de prova objetiva quanto de prova subjetiva, elas costumam trazer justamente essa diferença, mas acabam mudando a sua temática como forma de tentar justamente fazer essa confusão na cabeça do candidato. Olha só, subordinação e vinculação. A subordinação, como o próprio nome já disse, entre os órgãos internos há uma subordinação. A assessoria jurídica está subordinada ao secretário, o secretário ao prefeito. Isso é uma subordinação, uma hierarquia interna entre os órgãos. É subordinação. Quando há interno, escalonamento de funções, uma hierarquia, poder hierárquico interno, é uma subordinação. Entretanto, a vinculação é externo, como por exemplo, determinado estado, a administração direta, elabora uma lei para uma criação de uma autarquia. Aquela autarquia é uma nova pessoa jurídica externa que não está subordinada ao Estado, mas ela está vinculada, ou seja, os seus objetivos serão fiscalizados para que realmente seja fiscalizado, para realmente saber se aquela autarquia está exercendo as funções pela qual foi criada. Então, quando é externo, vinculação. Interno é subordinação, ok? Essa é a diferença. Em relação à competência, as competências elas são definidas de forma primária, tanto nas leis quanto na Constituição Federal, e quanto a secundária e demais atos, como resoluções, portarias, mas se estiver em lei propriamente dita e também na Constituição, é uma competência definida pelo grau primário e secundário de demais atos. A competência para a organização da administração, tá bem? E quais são as características de competência? Quando estivermos falando sobre elementos do ato administrativo, atributos, nós vamos falar sobre os 5 elementos de um ato administrativo: competência, forma, finalidade, objeto e motivo, certo? Hoje vamos ater apenas a competência. E quais são as características da competência? Dever no exercício, certo? É dever, ou seja, é obrigação mesmo, é um poder-dever de exercer a sua competência, é irrenunciável, certo? É irrenunciável, ou seja, não posso eu, como agente público, renunciar à competência que me foi atribuída pela lei. É intransferível a competência para uma terceira pessoa, mas tome cuidado. A delegação ela transfere competência. O que é a delegação? Delegação transfere competência? Não, pessoal, delegação não transfere competência. Ou seja, o que é delegação? Eu, como uma autoridade, delego para um outro agente público o exercício de determinada competência. E a pergunta essa delegação transfere competência? Não, porque a competência é intransferível. Porque a competência não transfere? Porque quando há uma delegação, tanto o agente delegante quanto o delegado exercem o mesmo poder. Ambos podem exercer aquela competência. Ou seja, quem delegou ainda continua competente, apenas estendeu a sua competência para outro agente, certo? Por isso que ela não transfere. Tá bom? Então, não há transferência. Ela é também imodificável, ela é imprescritível e improrrogável. Imodificável, somente lei pode modificar uma competência.
certo? Imprescritível, ela não prescreve pelo seu não exercício da sua competência, não prescreve. Improrrogável, ou seja, pelo simples fato de um agente público não exercer a sua competência, ela não prorroga de forma automática para o outro agente público, tá bom? Então essas são as características da competência, ok? E olha só, a delegação, o que eu acabei de falar para vocês, é quando um agente público ele delega, estende parte da sua competência para um outro agente público. E justamente esse exercício está vinculado ao artigo 11 a 14 da Lei 9784, que eu peço a leitura cuidadosa de vocês, dê pausa no vídeo, a leitura cuidadosa destes artigos. O que diz o artigo 11? A competência é irrenunciável, as características lá de competência, tá bom? Salvo os casos de delegação ou avocação previstos no lei legalmente admitidos. Olha o artigo 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, olha só, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência aos outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias técnicas, sociais, econômicas, jurídicas ou territoriais. Então, pode haver delegação parcial de um agente para o outro, desde que seja parcial, pois é vedado a delegação total. É apenas parcial, desde que não haja impedimento legal, tá bom? E desde que seja justificado por questões técnicas, sociais, econômicas, jurídicas e territoriais, ok? Este é o que diz o artigo 12. E não precisa ser necessariamente de um órgão superior hierarquicamente em relação ao inferior. Pode haver fora da escala hierárquica, tá bom? As vedações são essas, que não pode ser a delegação total, é apenas parciais. E o artigo 13, que é um artigo extremamente importante, que cai muito em prova também, o que não pode ser objeto de delegação. Não podem ser delegação para a edição de atos normativos, aquelas de competência exclusiva do agente, e também para o julgamento de recursos administrativos. Esses três caem muito em prova, pessoal. Então peço que vocês realmente decorem este artigo 13, certo? E é um ato discricionário. O agente que delega, realmente delega por ato discricionário, em sua conveniência ou oportunidade da medida, tá bom? E temos também a súmula 510. Quem exerce a competência delegada e quem emite um ato administrativo quando no exercício de um ato delegado, para fins de mandado de segurança, a autoridade coautora é o próprio agente que emite o ato e não a autoridade que delegou. Ou seja, ela tem a sua autonomia para emitir o ato porque foi delegado. É o que diz a súmula 510 do STF, tá bom? E a avocação? A avocação é justamente o inverso da delegação. Enquanto a delegação estende para um outro agente fora da escala hierárquica, a avocação diz que um agente administrativo superior hierarquicamente avoca, toma para si aquela competência de um agente de uma escala hierárquica inferior. É o que diz o artigo 15. Será permitido em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Olha só a grande diferença para delegação. Delegação pode ocorrer fora da escala hierárquica, enquanto na avocação somente o superior pode avocar para si competência de inferior, ok? Esta é a avocação. E vícios de competência? Vícios de competência, elas admitem convalidação. Quando estivermos tratando sobre atos administrativos, existem determinados elementos do ato que não admitem convalidação, certo? Não admitem convalidação.
Tá certo? Então, no entanto, competência admite, desde que aquela competência não seja exclusiva daquele órgão. Se for a regra que cabe convalidar. Se determinado agente incompetente emite um ato, o outro competente ele pode convalidar e o ato se torna perfeito e acabado, certo? Exceto quando o ato for exclusivo daquele agente público que para emitir o ato, tá bom? Então, entre os vícios nós temos o excesso de poder. O excesso de poder significa que é um desvio na competência. Determinado estado emite uma lei, promulga uma lei, quando a competência deveria ser do município. Há um excesso de poder por vício de competência, certo? Esse é o primeiro dos vícios de competência, tá bom? A segunda, nós temos usurpação de função. E terceira, função de fato. Qual a diferença de usurpação de função para a função de fato que caracteriza esse desvio de competência, esse vício? Usurpação de função é quando o agente público ele não está investido naquele cargo e emite um ato administrativo como se agente público fosse. Mas, no entanto, ele nem investido está. Se ele não está investido, mas mesmo assim emite um ato, como agente público fosse, ele usurpou uma função pública. No entanto, quando um agente, determinada pessoa, é investido irregularmente em determinado cargo, por exemplo, quando fere um cargo público em virtude de concurso público, é investido sem concurso, é uma função de fato. Ele está lotado, ele está exercendo, recebendo seu contra-cheque, seus vencimentos. No entanto, ele feriu um concurso público, mas está investido. Então, já que está investido irregularmente, ele está exercendo uma função de fato. Então, são vícios de competência que admite convalidação, tá certo? Que admite convalidação, com exceção também quando a competência é exclusiva ou quando fere direitos constitucionais. Como a função de fato fere direito constitucional, que é do concurso público, automaticamente este ato de convalidar alguém no exercício público não admite convalidação, porque fere a Constituição. Se fere a Constituição, é um ato inconstitucional, não preclui, não prescreve, ou seja, não admite convalidação. Ok? Então, pessoal, esses são os vícios de competência. Então, pelo nosso tempo, a gente fica aqui neste bloco e até o próximo bloco, que vamos continuar falando sobre a organização administrativa, falando sobre a diferença da administração direta e os principais também as principais entidades da administração indireta e suas principais características, tá bom, pessoal? Então fique com Deus e até o próximo bloco. Abraço.